Direito Constitucional, Princípios Constitucionais, artigo 1º a 2º. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nesta aula nós iremos tratar dos princípios constitucionais que estão lá do artigo 1º ao artigo 2º da Constituição Federal. Vamos estudar então quais são as regras básicas do funcionamento do Estado brasileiro que estão tanto no artigo 1º quanto no artigo 2º da nossa Constituição Federal. Voltando aqui para o nosso slide, vamos começar falando da República Federativa do Brasil. Como você sabe, este é o nome do nosso país, República Federativa do Brasil. O artigo 1º começa com essas palavras, a República Federativa do Brasil. Quando ele começa falando da República Federativa do Brasil, só por falar República Federativa do Brasil, eu já vou extrair daí uma série de informações. Por exemplo, a palavra república, que em latim significa coisa pública. Qual é o ideal de uma república? O ideal de uma república é que o poder venha do povo. E aí nós vamos para o parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo. Mas, pessoal, era isso mesmo que tinha a Constituição que dizer. É isso que a Constituição deveria falar. Já que ela definiu no início do artigo 1º que a República Federativa do Brasil vai ter esse sistema de república, nada mais lógico do que num parágrafo único definir que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido por meio de representantes eleitos, que são os candidatos os deputados, os prefeitos, governadores, ou diretamente, por exemplo, como o plebiscito. Então, quando o artigo 1º define que o nome do país é República Federativa do Brasil, ele já no parágrafo único do artigo 1º já define que todo o poder emana do povo. Mas do nome do país não é só isso que nós tiramos. Não é só que o poder emana do povo, república. Nós temos também que o nosso país é um país federativo. E o que vem a ser um país federativo? Você sabe me dizer o que é um país federativo? Bom, eu vou explicar. Vamos pensar aqui num país federativo. Deixa eu desenhar aqui, Tem dois países aqui, tá vendo? Parecem dois ovos, mas não se deixe enganar. Na verdade, são dois países, não são dois ovos, são dois países. Um é um país unitário e o outro é um país federativo. Por que eu estou colocando aqui um país unitário e um país federativo? Porque, em regra, atualmente, quando um país define a sua forma de Estado, ou ele define como forma federativa, ou ele define como forma unitária. Por isso que eu estou usando o unitário aqui também. Aliás, quase 90% dos países do planeta são unitários, tá? 10%, cerca de 10% é que são federativos. E só para dar uma nomenclatura aqui a esses países, o Uruguai, vamos usar de exemplo como um país unitário, e o Brasil, vamos utilizar de exemplo como um país federativo. Então, o Uruguai é um país unitário e o Brasil um país federativo. Bom, o que caracteriza um país unitário? É ter um poder político único, que é o caso do Uruguai. O Uruguai tem um poder político único, um poder central. Diferente do Brasil, um poder, na verdade, nacional, melhor dizendo, um poder nacional. Porque no Brasil nós temos um poder político central, mas nós temos pessoas políticas menores. O Brasil está dividido em pessoas políticas menores, que no nosso caso são os
estados. Ficou parecendo um abacaxi, mas não foi proposital. Agora que eu olhei aqui, ficou parecendo um abacaxi esse meu desenho. Então, em um país federativo, como é o Brasil, eu tenho pessoas políticas menores e vou ter uma pessoa política central. Pessoa política central é o que nós chamamos de União. As pessoas políticas menores são as que nós chamamos de estados, por isso que tem um ezinho aí. Lembrando o seguinte, pessoal, estado é uma nomenclatura brasileira, tá? Na Argentina, as pessoas políticas são chamadas de províncias. Na Suíça, as pessoas políticas menores, regionais, são chamadas de cantões. É um cantão suíço, é um estado suíço. Uma província argentina é um estado argentino. Né? Cada país dá o nome que quiser. Então, o que caracteriza um país federativo? O que caracteriza um país federativo? Ele ser dividido em estados. Mas só a divisão não caracteriza um país federativo como o nosso. Quando a Constituição fala que o Brasil será um país federativo, ela, já se sabe, vai estabelecer, vai prever certas características na Constituição que vão fazer do Brasil um país federativo. O Brasil não é um país federativo porque está dividido em estados, nada disso. O Brasil é um país federativo porque esses estados, essas divisões menores, elas têm autonomia. Ah, é isso que caracteriza um país federativo. São as pessoas políticas serem dotadas de autonomia. Agora, o que é autonomia? E qual é a diferença entre autonomia e soberania? Qual é a diferença entre autonomia e soberania? Vejam, a autonomia é a capacidade de agir dentro de certos limites. Olha, se você já trabalhou, ou mesmo que você não tenha trabalhado, você na sua família, você tem autonomia para algumas coisas. Vamos imaginar que você não more sozinho, você viva com alguém, né, ou um cônjuge, companheiro, companheira, ou vive pai, tio, enfim. No seu seio familiar você tem autonomia para fazer algumas coisas. Isso quer dizer que você pode fazer o que você quiser? Não. Isso quer dizer que você tem autonomia para agir em algumas situações dentro de certos limites, como numa empresa. Se você trabalha numa empresa, não importa qual é o seu cargo, você tem autonomia para agir dentro de certos limites, não é isso? Então você tem uma autonomia, que é diferente da soberania. Soberania você pode entender como capacidade de agir sem limites internos. Autonomia não. Então os estados eles vão ter autonomia, que é uma liberdade de ação, por exemplo, uma autonomia administrativa. E aí vem minha pergunta. O governador de um estado está subordinado hierarquicamente ao presidente da República? O que você me diria? O governador está subordinado hierarquicamente ao presidente da República? Existe uma subordinação hierárquica entre governador e presidente da República? Resposta: não. Não existe subordinação hierárquica entre governador e presidente da República. Porque veja, pessoal, hierarquia, uma situação, numa relação de hierarquia, você tem um poder de mando e um dever de obediência. Poder de mando, né, de cima para baixo, pensando numa pirâmide hierárquica, e um dever de obediência de baixo para cima. É isso que acontece numa relação hierárquica. Se você tem, por exemplo, uma relação hierárquica em uma empresa que você trabalha ou que você trabalhou, você vai entender muito bem essa questão da hierarquia. Agora, existe hierarquia, se a gente pensar assim, existe hierarquia entre presidente da República e governador de estado? A resposta é não. O presidente da República não manda no governador. O governador não tem dever de obediência em relação ao presidente da República. O governador tem sua autonomia. Por exemplo, ele pode nomear os seus secretários, sem interferência do presidente da República. Olha, gente, não vamos confundir importância política, status social com hierarquia. Então, por exemplo, o Hidalgo é professor do Aprova, tá vendo aqui, ó? Hidalgo é professor do Aprova. Isso quer dizer que eu estou subordinado ao presidente
da Volkswagen do Brasil? Não, ele não manda nada em mim. Ele não manda nada em mim. Agora a diretoria do Aprova manda em mim. Tá? Agora não vou discutir que ser presidente da Volkswagen do Brasil é socialmente muito mais relevante do que ser professor. Embora eu exerça minha profissão com muito amor, mas reconheço que socialmente o status de ser presidente do Banco do Brasil, da Volkswagen, até pela sua raridade, nem todo mundo, pouca gente vai ser presidente da Volkswagen nessa vida. Agora, isso não me faz ser subordinado ao presidente da Volkswagen, tá? Então não confundam. Ser presidente da República, lógico, tem o seu status, tem a sua importância, maior que governador, acredito eu, mas isso não faz o governador ser subordinado ao presidente da República, tá? O que caracteriza um país federativo, essas unidades menores, essas pessoas políticas menores, serem dotadas de autonomia. Autonomia administrativa, autonomia legislativa, isso é muito importante, ter autonomia legislativa. Gente, o que vale mais? Uma lei federal ou uma lei estadual? Depende, né? Depende do assunto. Por exemplo, se o assunto for imposto de renda, quase capaz de apostar que vai ser a lei federal, porque o imposto de renda é um tributo federal. Mas se for ICMS, sou quase capaz de apostar que será a lei estadual, porque o ICMS é um tributo estadual. Então, os estados têm autonomia para legislarem sobre alguns assuntos, assim como a União tem autonomia para legislar sobre outros assuntos, assim como o município tem autonomia para legislar sobre outros assuntos. Então, os estados têm uma autonomia legislativa e tem também uma autonomia financeira, né? Não é a União que determina onde o Estado vai aplicar o seu recurso. A União não pode dizer ao Estado, você vai aplicar o seu recurso na saúde e na educação. A União não pode fazer isso. Os Estados, eles têm uma autonomia financeira. Olha que interessante, né? Quanta coisa nós já tiramos só do nome República, que nós vimos que parágrafo único do artigo 1º, todo o poder emana do povo e em nome dele será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federativa, que determina que esse país, a República Federativa do Brasil, terá um poder central chamado União e poderes políticos menores, né, pessoas políticas menores que serão os estados que terão autonomia, e aí cabe à Constituição definir os limites da autonomia administrativa, financeira e legislativa dos estados. E continuando então na República Federativa do Brasil, está aqui no artigo 1º, diz lá o artigo 1º que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então está lá determinado que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então vejam, união indissolúvel. Vamos nos concentrar nisso, nessa união indissolúvel. Vejam, vou até realçar aqui para você, ó. Tá vendo? Pintei aqui para você. Essa união indissolúvel. O que quer dizer isso? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Isso, por exemplo, será que impede a criação de um novo Estado brasileiro? Nós temos 26 estados atualmente. Será que um estado pode se desmembrar e formar um novo Estado brasileiro? Será que nós podemos passar a 27, 28, 29, 30 estados? Podemos. Isso não fere a indissolubilidade? Não. A ideia dessa união indissolúvel que você está vendo aí é que nenhum estado da federação, nenhum município da federação e nem o Distrito Federal pode deixar de fazer parte da República Federativa do Brasil. Ninguém pode abandonar este barco que é a República Federativa do Brasil. Ninguém pode deixar esse barco, a República Federativa do Brasil. É formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Essa união que você está vendo aí, ela é conhecida no direito como pacto federativo. Pacto vem a ser o quê?
um acordo, né? O pacto é uma espécie de um contrato, um acordo. Então existe um acordo entre as unidades da federação de que nenhuma delas vai abandonar a República Federativa do Brasil. E este acordo é o que é chamado de Pacto Federativo. O Pacto Federativo. Agora, e se um Estado insistir em deixar a República Federativa do Brasil? E se um município insistir em deixar a República Federativa do Brasil? Então, por exemplo, um município diz assim, não quero mais, imagina que Foz do Iguaçu diz assim, não quero mais fazer parte do Brasil, quero ir para o Paraguai. Pode? Ou se algum estado quiser proclamar a sua independência, sei lá, um estado qualquer quer proclamar a sua independência. Pode? Não, não pode. Isso iria ferir a indissolubilidade. Mas se o Estado quiser mesmo proclamar a sua independência, o que pode acontecer? Pode acontecer uma intervenção federal. É isso aí. Artigo 34, inciso 1. O artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal. É isso que diz o artigo 34. A União não vai fazer nenhum tipo de intervenção nos estados e nem no Distrito Federal, vírgula, exceto para, inciso 1, manter a integridade nacional. Então a União pode fazer uma intervenção, sim, no estado, pode fazer uma intervenção, sim, no Distrito Federal, se for para manter a integridade nacional. Se um estado quiser ferir essa indissolubilidade da União. E diz mais o artigo 1º, parágrafo 2º, que é formado pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal e terá... lá, tá vendo? Artigo 34, inciso 1, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. E se constitui em um Estado democrático de direito. Opa! Se constitui em um Estado democrático de direito. Democrático por quê? Porque todo poder vem do povo. Aí entra, novamente, o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, né? Irradia do povo. É o que está lá no artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo e será exercido por meio de representantes eleitos, e aí são representantes são presidente da República, senador, deputado estadual, deputado federal, governador, deputados estaduais, prefeito, vereadores, será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Diretamente quer dizer plebiscito, referendo, iniciativa popular. Você encontra isso no artigo 14 da Constituição também. E por que é um Estado de direito? O que é um Estado de direito? Olha, Estado de direito é aquele Estado onde o próprio poder, o próprio Estado, respeita as normas que ele criou. O próprio Estado não pode desrespeitar a Constituição, o próprio Estado não pode desrespeitar as leis. Esse é um Estado de direito. É aquele Estado onde o próprio Estado se submete às normas que ele criou. Quer dizer, ele não age contra o direito. E aí ele é conhecido como um Estado de direito. Olha que interessante, tudo isso está lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal e se constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos os seguintes. Opa! Olha uma coisa muito importante, muito pedida em prova, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Gente, o que é um fundamento? É a base, né? Aquilo sobre o qual algo está sustentado, aquilo com o qual algo foi erguido. Isso é a fundação, o fundamento. Tá? De onde retira a sua base. Quando a gente fala assim, alguém conta uma história, a gente fala assim, mas isso não tem fundamento. Quer dizer, isso não está baseado em nada, né? É só no seu achar. Tem algum fundamento isso que você está falando? Quer dizer, está baseado em alguma coisa?
Então, lá no artigo 1º, a Constituição fala que essa República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito, tem alguns fundamentos, algumas bases sobre as quais ela, a República Federativa do Brasil, será construída. Um desses fundamentos é a soberania. E aí, quando nós falamos em soberania, o termo soberania aí, no artigo 1º da Constituição, nos fundamentos, dizem os doutos, os doutrinadores, que esse termo soberania pode ser interpretado de duas maneiras. A soberania do Estado, tendo como fundamento, então, a República Federativa do Brasil, que o Estado é soberano, ou seja, que o Estado brasileiro não vai se curvar a nenhuma norma estrangeira, né? Que ele não vai aceitar que nenhuma norma produzida em outro país entre no seu território para ser aplicada. Só lembrando, pessoal, quando o Estado brasileiro ele assina um tratado internacional, aceitar ou não o tratado internacional porque ele seja aplicado no Brasil faz parte da soberania do país, tá? Se o Brasil não quiser aceitar um tratado internacional, ele não vai aceitar e esse tratado não será aplicado na República Federativa do Brasil, ok? Então existe essa ideia aí do fundamento da soberania política, né? A soberania política do Estado, mas também o termo soberania pode ser interpretado como soberania popular, que vem a ser o exercício do poder pelo povo. Então dizem os outros também que essa soberania pode ser entendida como uma soberania popular, como a soberania prevista no artigo 14 da Constituição, que diz lá, a soberania popular será exercida por meio do voto direto e assim por diante. Então pode ser soberania também como fundamento a do exercício do poder pelo povo, ou por meio de representantes eleitos, ou diretamente por plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Tá? Então são duas, vamos dizer assim, duas acepções possíveis, duas interpretações possíveis do termo soberania. Tanto pode ser a soberania política do Estado brasileiro em relação a outros estados, como pode ser a soberania popular, que é a participação dos eleitores na atividade política. Ok? Outro fundamento, a cidadania. Vejam, aí nós podemos entender também como fundamento a cidadania. Cidadania do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista jurídico, cidadão brasileiro é aquele que tem direitos políticos. Cidadão brasileiro é aquele que tem título de eleitor válido. Então, a cidadania seria aí o status, a condição de quem é brasileiro e possui direitos políticos. Teria então o status, a condição de ser brasileiro e ser possuidor de direitos políticos. Essa seria a ideia da soberania, ser brasileiro possuidor de direitos políticos. E a cidadania também poderia ser entendida, ou pode ser entendida, como o direito de usufruir de direitos e garantias. Seria aquela condição de ter direitos e garantias respeitados. Tá? Além do fundamento da soberania e da cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vejam, a Constituição coloca como fundamento da República os valores sociais do trabalho. Em resumo, a valorização do trabalhador, do trabalho. Isso existe na nossa Constituição, tanto existe que a nossa Constituição é uma Constituição moderna de vanguarda. No seu artigo 7º, ela estabelece mais de 30 incisos que listam direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, também dos domésticos, valorizando o trabalhador. Mas a Constituição também entende, o Constituinte também entende, que não adianta só valorizar o trabalhador. Você tem que valorizar também o empregador.
Olha aí, a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Então, ao mesmo tempo em que a Constituição valoriza o trabalhador, assegurando uma série de direitos a esta pessoa que se lança ao mercado de trabalho, a Constituição também vai assegurar o quê? A livre iniciativa. Ela também vai valorizar aquele que cria a sua empresa, que cria o seu comércio, pequeno, grande, médio. Tá? Tudo isso também tem que ser protegido. Né? Tem que se buscar o quê? A harmonia entre a valorização do trabalho, né, e do trabalhador e a valorização da livre iniciativa do empregador. As duas pontas são necessárias. Os dois lados são necessários. Não existe empregador sem trabalhador, não existe trabalhador sem empregador. Então, ao mesmo tempo que o artigo 7º dedica vários direitos ao trabalhador, a Constituição também, no seu fundamento, coloca como fundamento a livre iniciativa, volta a falar desse assunto e das empresas de pequeno e médio porte no artigo 170 da Constituição, quando fala dos princípios da ordem econômica. Outro fundamento da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. Mas olha só, qual que é a ideia do pluralismo político? O pluralismo de ideias. Né? Não necessariamente só ideias políticas, ideias religiosas, por exemplo. O que a Constituição está dizendo é o seguinte, essa Constituição será erguida tendo como um dos fundamentos o pluralismo de ideias. Esse país será construído sobre uma das bases que é o pluralismo de ideias, sejam ideias religiosas, ideias políticas, ideias filosóficas, isso não importa. Nenhuma ideia, tanto que o artigo 5º, inciso 4 fala, é livre expressão do pensamento. Isso é o pluralismo político. Lógico que nenhum direito é absoluto. Se e quando um dia você estudar os direitos fundamentais, você vai entender que nenhum direito é absoluto, todo direito tem as suas limitações, mas você tem o direito de ter as suas próprias ideias. A Constituição aceita, o Brasil é um país democrático e muito, muito democrático nesse aspecto do pluralismo político, da diversidade de ideias, sejam elas políticas, religiosas, filosóficas, não importa. Tá? E por último, o fundamento da dignidade da pessoa humana, ser tratada de maneira digna. E aí, quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, isso abrange vários direitos, isso abrange vários aspectos, né? O aspecto do trabalho digno, o aspecto da moradia digna, do transporte coletivo digno, da saúde pública digna, da educação digna e assim, por diante. Tá? Porque a dignidade não vem sob um aspecto só. Não é uma luz que vem de um único facho. É uma luz que deve clarear, deve iluminar o todo da vida do indivíduo. Então, uma Constituição que determina como fundamento a dignidade da pessoa humana, ela deve estabelecer e deve proporcionar às pessoas que vivem neste país condições dignas de existência, nos mais variados aspectos, sociais, econômicos, culturais, de trabalho e assim por diante. E vamos até o artigo 2º agora. Constituição Federal, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esse artigo ele consagra a separação dos poderes na nossa Constituição. Super importante, tanto que já logo no artigo 2º, a Constituição está dizendo o seguinte, os poderes serão separados em poder executivo, que tem como função principal administrar, não única, mas principal administrar, o legislativo, que tem como função principal, mas não única, legislar, e o judiciário, que tem como função principal, mas não única, julgar. Agora, olha que interessante o artigo 2º, ele fala, poder legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos, ou seja,
Nenhum poder está subordinado a outro poder. Os poderes são independentes dentro das suas autonomias, mas devem trabalhar de maneira harmônica, né? De maneira a buscar o mesmo ou os mesmos objetivos, né? Não são antagônicos, são convergentes, devem ser harmônicos. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.